Bendito és tu, Senhor, louvado seja o teu nome. Graças, Senhor, por tua presença conosco. Graças, Senhor, por essa oportunidade de estar com meus irmãos mais uma vez. Bendito é o teu nome, Senhor. Te suplicamos que tua presença se manifeste na nossa comunhão. Te suplicamos, Senhor, que tu derrames graça, poder do alto sobre as nossas vidas, entendimento, sabedoria. O Espírito de Cristo esteja dominando nossas vidas, nossos corações, nossas mentes. Te pedimos, Senhor, muito especialmente que nessa hora tu nos abençoes para entender melhor a tua palavra. Que tu nos guies, Senhor, a pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, irmãos. Já estamos no ar aqui. Eu tentei bloquear o chat, não consegui, não sei por que não consegui hoje. A verdade é que aqui no meu canal, de alguma maneira, já está identificado por algumas dessas máquinas aí de hacker, e o pessoal, às vezes, começa a misturar e mandar coisas inconvenientes para o chat, de maneira que eu recomendo que os irmãos fechem a janela do chat. Eu espero que os irmãos, quase todas as minhas lives, eu antes mando um texto para os irmãos lerem. Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu gostaria muito que os irmãos, mais do que ler, os irmãos revisassem aqueles textos. Sugiro, por exemplo, que você pegue um texto que eu recomendei, que você pegue esse texto, você sublinha, por exemplo, as palavras que você considera que são mais marcantes. É bom sublinhar aquelas palavras que se repetem mais, né? É bom você ler o texto com um caderno ou algum instrumento que você esteja anotando perguntas que te surgem enquanto você está lendo o texto. É muito bom isso ajuda demais. Ore ao Senhor a respeito das perguntas que surgem. Volta a ler o texto, você vai ver que lendo o texto de novo e de novo, as suas perguntas vão começar a ser respondidas, né? Então, assim, quando vocês ouvem uma exposição baseada num texto qualquer, se vocês fizerem esse trabalho antes, vocês vão ver a grande diferença que é vocês ouvirem uma exposição de um texto que vocês já analisaram e já estudaram, e vocês ouvirem assim sem terem se preparado. Vocês vão ver uma muito grande diferença, tá? Eu queria dizer para vocês que eu estou dando perguntas, principalmente das questões mais escatológicas, né, da volta do Senhor. Eu estou olhando com carinho, vou responder, já estou começando a escrever algumas respostas, mas eu queria dizer assim, o que eu mais desejo nesse momento, mais do que compartilhar com vocês o meu entendimento do texto, o que eu mais desejo mesmo é que vocês se tornem amantes estudiosos das Escrituras, né? Eu estava pensando nisso hoje e me veio à mente o Salmo 23, e fala que o pastor nos guia a pastos verdejantes. E eu me veio ao coração dizer assim, eu, como pastor, como cooperador do pastor de nossas almas, eu posso levar os irmãos aos pastos verdejantes nas Escrituras, mas
E o pastor não pode fazer a ovelha mastigar e engolir, por exemplo. Isso é um trabalho que a ovelha tem que fazer. Então, eu gostaria muito de poder, com essas lives, estar guiando os irmãos às Escrituras, que os irmãos estejam aumentando o seu entendimento, seu desejo pelas Escrituras, e também a sua fé, a sua convicção de que no estudo das Escrituras você pode entender muito melhor a palavra do Senhor, né? Você tem esperança que você não vai encontrar um livro confuso, complicado, mas você vai realmente poder mastigar os passos verdejantes e engolir os passos verdejantes, né? Eu tenho aqui no meu canal alguns vídeos que eu fiz só com esse propósito. Há uns 2 anos atrás eu fiz tive um tempo estudando a palavra com alguns irmãos, onde eu procurei ensiná-los como estudar a Bíblia. E aquele trabalho foi tão gostoso, foi tão bom, os irmãos ficaram tão animados com aquilo, que eu me encorajei a fazer uns vídeos dando o resumo daquilo que eu tinha passado aos irmãos, né? Então, eu queria recomendar a você esses vídeos, como estudar a Bíblia, estão aí no meu canal. Bom, vamos então ao nosso texto de hoje aqui, que é o texto de Paulo aos Tessalonicenses. Eu pedi que os irmãos lessem do capítulo 4, versículo 13 em diante, até o 5:11. Tá? Antes da gente entrar na leitura, nós já conversamos sobre o versículo 13 a 18. Tá? Hoje nós vamos olhar rapidinho esses versículos, mas vamos nos concentrar mais no capítulo 5. Mas seria bom, aqui, já que a gente está focando em 1 Tessalonicenses, seria muito bom os irmãos terem em mente qual era o contexto quando essa carta foi escrita, né? E Paulo já tinha estado com esses irmãos. Evidentemente, o Paulo tinha falado muito sobre a volta do Senhor com eles. Eles estavam com esse tema de forma muito forte na mente, no coração deles. Né? Eles estavam entusiasmados, alguns chegaram a parar de trabalhar, porque achavam, bom, o senhor está vindo, não preciso trabalhar. E aí Paulo tem que escrever uma carta para dizer para eles, olha, quem não trabalha também não coma, mas vocês têm que trabalhar. Mas o contexto era esse, né? Eles tinham ouvido muito, mas eles ainda estavam muito cheios de dúvidas. Né? Paulo tinha falado da volta do Senhor, mas é evidente aqui que na carta eles estão com dúvidas sobre, sim, o Senhor não voltou e alguns irmãos já partiram, então esses irmãos vão perder a bênção porque já partiram. Eles tinham perguntas assim bem elementares na cabeça ainda. Então Paulo escreve para eles para procurar responder perguntas que de alguma maneira ele soube que os irmãos tinham, né? E ele diz, olha, não quero que vocês ignorem com respeito aos que dormem, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esses que dormem, a diferença aqui do uso da palavra, da expressão dormir, aqui nesse trecho todo, né? Mas o que Paulo está procurando agora é comunicar esperança para eles. Ele começa o tema dizendo isso, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, você vai ver que, novamente, aqui, quando fala do futuro, a palavrinha-chave é a palavra esperança. Não esqueçam, irmãos, em Hebreus está escrito que a esperança é a âncora da alma. Não será por não ter essa esperança futura, não colocar os olhos na esperança futura, que alguns, muitas vezes, podemos ficar com a mente agitada para lá e para cá, e com a nossa alma parece que não tendo âncora. Então, esse tema é tema fundamental nas profecias. A nossa esperança, aquilo que esperamos, que ainda não aconteceu, né? E estou lembrando aqui também do texto que tem em Efésios, capítulo 2, versículo 12,
que Paulo toca nesse tema, quando está falando dos gentios, quando na conversão deles, ele diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, a chave aqui, a grande comparação que vai aparecer daqui para frente é entre aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. E Paulo queria comunicar não apenas esperança, mas ele queria também comunicar vigilância. Né? E isso nós vamos ver no capítulo 5, né? No versículo 1, versículo 2 do capítulo 5, nós vemos que ele está procurando comunicar vigilância. Vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Bom, aqui tem uma repressãozinha bem leve, assim. Ele está dizendo, olha, essas coisas eu já falei com vocês. Não há necessidade de que alguém vos escreva, pois vocês mesmos já estão inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como... No capítulo 4, que nós já vimos antes, ele está falando de um tema, que é o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Né? Mas no capítulo 5, o tema já muda um pouco, continua sendo a esperança bendita, a volta do Senhor, mas ele muda da questão do arrebatamento, ele muda para o dia do Senhor. Então, irmãos, antes da gente analisar aqui um pouquinho o capítulo 5, nós precisamos garantir que todos estejam familiarizados com essa expressão, a expressão o dia do Senhor. Os tessalonicenses já entendiam. O texto deixa claro que eles sabiam o que era o dia do Senhor. Mas eles sabiam, por exemplo, que o ladrão aqui, o dia do Senhor vem como ladrão. Eles já entendiam que isso não significava iminência, que o Senhor podia vir a qualquer hora. Tá? Significava que quando ele vier vai ter um povo atento e um outro povo que vai ser tomado de surpresa. Né? Eles já tinham entendimento disso, é o que Paulo diz aqui. Então, antes da gente analisar o restante, qual é a recomendação de Paulo? O que nós temos aqui que nos pode transmitir esperança e vigilância? Antes disso, vamos procurar nos familiarizar um pouco com essa expressão, o dia do Senhor. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, ler alguns textos do Velho Testamento, para essa visão do que é o dia do Senhor, o que envolve o dia do Senhor, essa expressão fica muito clara para nós, tá? O dia do Senhor, irmãos, primeiro, obviamente, ele se refere ao futuro. Se refere ao futuro, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Os apóstolos, quando escrevem sobre o dia do Senhor, eles se referem a um dia futuro, tá? Segundo, evidentemente, quando fala do dia do Senhor, está falando de eventos que vão acontecer aqui na Terra. Está falando de um momento de Deus aqui na Terra. Não tem nada a ver com simplesmente a eternidade, ou o lago de fogo, o inferno, tá? Mas ele se refere a um período longo, uma série de eventos que começam quando Jesus vem. Quando Jesus aparece no céu, aí começam esses eventos e vão até o grande trono branco. Tá? E que significaria o dia do Senhor? Nós vamos ver como essa expressão aparece de várias formas distintas na Bíblia.
Mas, assim, basicamente, nós temos que entender que Deus está dizendo assim: até agora, vocês estão vivendo o dia do homem. Né? Tem 6.000 anos que essa terra está vivendo o dia do homem. Mas vai chegar um momento onde Deus vai chegar e vai dizer assim: bom, agora, a partir daqui, é só comigo. Aqui, a partir daqui eu estou no comando total. Isso aí, então, é o dia do Senhor. E as várias profecias demonstram a variedade de coisas que vão acontecer. Tá? Para vocês poderem, por exemplo, ver a amplitude, eu separei aqui para vocês uma lista de vários nomes distintos que aparecem na Bíblia como o dia do Senhor, tá? Vou citar aqui para vocês rapidinho. Sofonias, capítulo 1, versículo 8, diz o dia do sacrifício. Sofonias 1,18 diz o dia da indignação do Senhor. Joel 3,1 fala aqueles dias. Joel 2,31 fala assim, o grande e terrível dia do Senhor. Isaías 2,11 fala sobre aquele dia. Isaías 10,3 se refere a esse dia como o dia do castigo. Isaías 13,13 diz dia do seu ardente furor. Uau! Isaías 34,8 diz dia da vingança do Senhor. Zacarias 14,1 diz o dia do Senhor, dia de Jeová. Zacarias 14,7 é um dia conhecido, o dia conhecido do Senhor. Né? Isso tudo é do Velho Testamento que a gente citou. Então, quem não está familiarizado com esse tema pode pensar, não, mas isso aí não tem mais, isso aí é lá do Velho Testamento, um Deus irado lá no Velho Testamento. Então, vocês vejam, observem aqui, por exemplo, no Novo Testamento, Romanos 2,5 fala do dia da ira. Filipenses 1,10 fala o dia de Cristo. João 12,48 fala o último dia. 2 Pedro 2,9 fala o dia do juízo. 2 Pedro 3,12 chama de dia de Deus. Apocalipse 16,14 fala do dia do Deus Todo-Poderoso. E 1 Tessalonicenses 5,4, que nós vamos ler aqui, chama de aquele dia. E Judas, versículo 6, fala o juízo do grande dia. Tá? Todas essas referências estão se referindo a um mesmo momento que já contei para vocês, que é amplo, cheio de eventos, mas é um momento que na Bíblia é conhecido como o dia do Senhor. Para vocês se aprofundarem um pouco mais, eu separei algumas anotações aqui sobre o livro de Joel, por exemplo. Você pode estudar esse tema no livro de Joel, porque o livro de Joel quase todo é sobre isso, né? No Joel, você vai ter do capítulo 1, versículo 1, até o 2,11, você vai ver Joel está se referindo a uma praga de gafanhotos que tinha invadido Israel. Já tinha acontecido a invasão dos gafanhotos. Mas Joel usa como figura de uma invasão próxima de Jerusalém, que se daria pelos assírios, de Jerusalém só não, de Israel todo, que se daria primeiro pelos assírios e depois pelos babilônicos, né? Só que o mesmo Joel que usa essa praga de gafanhotos como figura daquela invasão que ia ocorrer e que já ocorreu, né? Joel também usa como uma figura de um dia escatológico. Você vai ver Joel falando de um dia escatológico, do dia do Senhor, você vai ver do capítulo 2, versículo 28, até o 3, 21. Tá? E no meio, no capítulo 2, de 12 a 27, há um apelo ali a Israel para que Israel retorne à lei do Senhor, né?
os distúrbios aí, que nós vamos ver hoje, lendo também um texto de Apocalipse, Isaías e Apocalipse, a gente vai ler hoje. Mas aí em Joel, os distúrbios celestiais estão do capítulo 2, versículo 30 e 31, e do capítulo 3, versículo 14 e 15. Então, Joel aí, quando chega nessa fase, no capítulo 3, 1 e 2, por exemplo, ele inclui todas as nações em seu juízo. Então, você vê que não está se referindo mais apenas a Israel. E quando você vai ver, você vai ler tudo, você vai ver as expressões usadas por Joel, você vai ver coisas como, por exemplo, impressionantes sinais celestiais, escuridão terrível, calamidades inesperadas, e medo e tremor entre as nações, julgamento divino sobre a terra e na terra. Você vai ver também a presença de um numeroso exército celestial, e você vai ver também o fogo devorando tudo em no seu caminho. E você vai ver outra coisa, poucos sobrevivendo. Se nós formos a Isaías, nós vamos poder também, em Isaías, fazer uma análise muito semelhante, tá? O tema principal do livro de Isaías é o dia do Senhor. Aparece frequentemente, né? Isaías apresenta o Senhor como um guerreiro soberano, redentor, santo, e um julgamento iminente e um clamor, e aqui isso é importante, um clamor ao arrependimento. Que vocês podem pensar que está acontecendo hoje na terra toda. Nós que conhecemos Deus, conhecemos como Ele tem o controle, a soberania de todas as coisas. Nós sabemos que Deus está chamando a atenção dele, a atenção da terra, para si mesmo, né? E está clamando pelo arrependimento das nações. Eu queria sugerir aqui a leitura de Isaías 2. Você abre aí sua Bíblia, vamos ler juntos. Já lemos uma parte disso aqui numa dessas lives, mas vamos nos familiarizar com o texto e vamos começar a fazer comparações com Tessalonicenses e com Apocalipse, tá? Então, Isaías, capítulo 2, versículo 10 em diante. Olha o que diz aqui: vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus, que nós não sejamos encontrados entre os soberbos, não sejamos encontrados entre aqueles que têm os olhos altivos. Seguindo, irmãos, do versículo 14 em diante: contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarso e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Agora, olhem que interessante. Não sei se nós já fizemos isso, mas nós vamos agora comparar esse texto aqui com o 6º selo que está lá em Apocalipse. Mas vamos continuar, do versículo 18 em diante: os ídolos serão de todos destruídos. Então, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra.
naquele dia os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. E estão lembrando aqui, irmãos, do texto paralelo? Vamos olhar, vamos ver Apocalipse 6. Vocês vão poder fazer esse paralelo, porque ele aparece muito claro no 6º selo, em Apocalipse, no capítulo 6. E ele é como que o anúncio da ira, quando a terra se dá conta que a ira do Senhor vai começar. Tá? O 6º selo é o anúncio da ira do Senhor de maneira visível a toda a terra. Vejam lá, Apocalipse 6:12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Olha aqui o paralelo com Mateus 24:9 também. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Aqui, daqui em diante, a gente vai poder ver que Jesus resumiu tudo isso aqui num único versículo, lá em Mateus 24:29. Ele resumiu tudo num único versículo, porque, obviamente, mais tarde ele ia dar uma revelação mais completa e mais ampla através da sua revelação ao servo João na ilha de Patmos. O versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, olha aqui o paralelo com Isaías agora, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aleluia! Deus vai se levantar sobre a terra e vai ter o seu dia. Vocês podem ler depois também, se vocês quiserem continuar vendo esses paralelos, em Isaías, vocês podem ler depois também o capítulo 6, o capítulo 13 de Isaías, 13, do 6 ao 22. Tá? Mas nós podíamos, assim como nós demos uma olhada rápida em Joel, em Isaías, nós podemos analisar Obadias, Sofonias, Amós, e todos esses profetas estão cheios de revelações a respeito do grande dia do Senhor. Bom, voltando a Tessalonicenses aqui, evidentemente, pela linguagem de Paulo aqui, quando diz vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, é evidente que tudo isso que nós estamos falando, esses textos do Velho Testamento, aqueles irmãos já conheciam bem, eles sabiam sobre a vinda desse momento, desse dia. Então, eles tinham uma dúvida sobre os que tinham dormido no Senhor. O que vai ser desses que morreram antes de Jesus voltar? Essa era uma dúvida que ele responde no capítulo 4. Mas aqui, a leitura do texto passa, eu penso que de uma forma bastante forte,
passa a ideia de que eles estavam se perguntando sobre quando, tá? E olha o que ele diz no versículo 1. Relativamente aos tempos e às épocas, e não há necessidade que eu vos escreva. Me lembra bem Jesus em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, que os discípulos perguntam para ele sobre quando, e ele diz, não vos compete saber tempos, épocas, datas, que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Parece que Paulo já tinha explicado isso para eles, mas a curiosidade estava batendo, quando. Isso é assim, irmãos, que proveito nós podemos tirar desse fato de que Deus não diz quando. Não diz, Deus não fala quando. Deus só fala aqui no capítulo 5 que aqueles que estão vigilantes, esse dia não vai vir para eles como ladrão, tá? E acabando aqui com toda a ideia de iminência, que Jesus pode vir qualquer hora aqui, agora, ou antes dessa noite terminar, tá? E ele deixa muito claro que não tem essa ideia de iminência para os que estão vigiando. Mas para os outros, sim, para os outros, os que não estão vigiando, para todos aqueles que não estão em Cristo, vai ser uma surpresa horrível. Paulo chega a dizer assim, quando andarem dizendo paz e segurança, quer dizer, vai haver um momento, possivelmente, com a manifestação do anticristo, que o mundo vai ficar todo feliz, vai adorá-lo, e vai dizer, finalmente, temos paz e segurança. Diz que, de repente, lhe sobrevirá repentina destruição, né? Mas voltando ao tema do quando, o que fica de lição forte para nós aqui? No fim, Deus não quer nos dizer, vai ser tal data. Porque com um coração humano torto, é bem capaz de todos nós dizermos, então vamos aproveitar a vida até as vésperas, quando chegar quando já tiver assim, que a gente já sabe que está bem pertinho, a gente trata de se comportar bem. Tá? Deus não é assim que Deus trata. E a história da igreja está repleta de situações, tanto Lutero, John Wesley, Ellen White dos Adventistas, eu já falei isso para vocês outro dia, todo mundo quis prever data, e parece aqui que os tessalonicenses estavam ansiosos com essa questão da data, né, de quando, e Paulo, se vocês estão inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite, tá? Mas e nós vamos ser pegos de surpresa? Não, porque olha, diz no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. E, na verdade, vai ser um choque para o mundo, mas para nós, os que estivermos no Senhor, vigiando, não vai ser surpresa, não vai ser nenhum choque, né? Agora, antes de seguir aqui nas advertências que Paulo faz, eu queria focar aqui na importância da gente entender o uso que ele faz aqui da palavra dormir. Obviamente, nos dois usos diferentes da palavra dormir aqui, os dois são metafóricos, os dois são figurativos, né? Lá no capítulo 4, aparece a palavra dorme no versículo 13, no versículo 14, no versículo 15, e no versículo 16 ele associa esses que dormem com mortos em Cristo. Ele está deixando claro, então, que esses que dormem são os mortos
em Cristo. Esses que ele está chamando de os que dormem. Eu penso que é uma figura que poderia se chamar de um eufemismo. Tá? Paulo usa também em outra carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala da ressurreição, ele também fala assim, que o Senhor vai trazer em sua companhia os que dormem. Tá? É um tipo de eufemismo para falar assim, esses não são mortos, né? Mas aqui, no versículo 16 do capítulo 4, ele diz que está se referindo aos mortos em Cristo. Tá? Bom, só que ele, quando chega aqui no capítulo 5, versículo 4, até o 6 e o 7, nós vamos ver que ele usa essa expressão dormir com um outro sentido completamente diferente. Aí ele vai falar sobre um dormir que é um dormir espiritual, que é um dormir negativo. Tá? Os que dormem, ele vai fazer comparação dos que dormem com a noite e com a embriaguez. E daqueles que estão vigilantes, ele vai comparar com o dia e com a sobriedade. Vamos ler aqui, ó. Mas vós, irmãos, versículo 4, tá? Não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Então, ele está comparando os que estão em trevas com aqueles que estão na luz. E ele compara também com a expressão noite. Tá? No final do versículo 5, nós não somos da noite, nem das trevas. Então, aqui a linguagem figurada é outra. Quando ele fala em dormir aqui, ele vai estar falando agora num sentido negativo. Olha o versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, noite, embriaguez, em contraste com dia e sobriedade. Versículo 7, ele usa de novo a metáfora com dormir, no sentido negativo. Ele diz, olha, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. A partir daí, ele vai explicar como ser sóbrios. Mas a gente podia aqui, até o trecho que nós lemos, nós podíamos entender que ele está falando sobre os que se embriagam e os que dormem. O que acontece quando a gente dorme? A gente muitas vezes sonha, né? E o sonho não é uma realidade. Os que se embriagam, eles estão fugindo da realidade. Nós temos que outra vez ver como Deus está aqui sublinhando para nós que quem conhece a realidade são aqueles que estão em Cristo. Os que não estão em Cristo, eles estão no mundo irreal. Nós temos a certeza das coisas que não se veem. Como é que podemos ter essa certeza? Porque essas coisas são a mais pura realidade. A realidade é aquilo que Deus fala. Então, os que não estão em Cristo, eles estão dormindo, eles estão sonhando, eles estão vivendo um mundo irreal, eles estão com as esperanças aqui nessa vida, eles estão com todas as esperanças aqui embaixo. Então, eles estão também como os embriagados. Naquela época, não sei se havia drogas, ele poderia citar os drogados, os que se embriagam, os que se drogam. O que eles estão querendo?
estão buscando se apegar a um mundo irreal. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles sim, estes sim, são do dia, estão vendo as coisas com clareza, estão entendendo, estão sóbrios. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu a luz do Evangelho na sua vinda, e o Espírito Santo, e assim, iluminou nossos corações, para que pudéssemos entender a realidade, a verdade que está em Cristo Jesus. Então, como ser sóbrio, né? Aí ele fala, revestindo-vos da couraça da fé, e amor. Veja, irmãos, são dias para nos revestirmos de fé e de amor. O Senhor está chamando a atenção do mundo para o arrependimento e está nos chamando como igreja para a vida de fé e de amor. Na nossa live de domingo, nós estamos programando já estar vários juntos, como fizemos na Páscoa, e temos muitas coisas que queremos contar para os irmãos sobre coisas muito preciosas que Deus está fazendo na igreja nesses dias, tanto com relação à fé, como com relação ao amor. E completa dizendo, tomando como capacete. Qual é o capacete? Capacete é aquilo que pode guardar a nossa mente. Nesses dias que o mundo está temendo, que o mundo estremeceu, Deus nos deu um capacete. Você pode guardar sua mente nesse capacete. E o que é o capacete? Outra vez, né? A esperança da salvação. Não está falando aqui da salvação passada que Deus fez na nossa vida, está falando da salvação futura, está falando da ressurreição dos nossos corpos, está falando sobre sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Aqui ele está abordando de novo, ele volta ao tema da ressurreição aqui. E aí ele completa, e para que esses irmãos estavam provavelmente temerosos quanto ao dia da ira. E ele então completa dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto, mais do que outros, ele nos mostra como a igreja não vai passar pela ira do Senhor. Então, por que nós temos que entender sobre os dias da ira? Ora, irmão, é importantíssimo sabermos do que Deus nos livrou em Jesus Cristo. Quanto mais o amaremos, quanto mais o admiraremos, quanto mais vamos querer servi-lo, na medida que entendemos com mais clareza do que ele nos livrou. Esse texto aqui pode ser também reforçado pelo que está no capítulo 1. Vamos ler aqui vamos ler o 9 e o 10. O 9 vamos pegar pela metade aqui. Como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você está em casa aí, sozinho, você está com a família, grita logo um aleluia e oferece louvores a Deus por essa verdade tão maravilhosa. O versículo 10 vai falar que ele morreu. Agora, olha só, ele vai voltar a usar a expressão dormir. Só que agora ele volta ao mesmo uso que ele tinha feito no capítulo 4. Agora, no versículo 10, esse dormir não é no sentido negativo, de não estar vigiando, né? De estar em trevas. Agora, no versículo 10,
ele vai completar, afirmar, sedimentar a nossa esperança, porque ele vai falar de Jesus que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. Ou seja, quer estejamos aqui, quer tenhamos partido, vivamos em união com ele. Essa é a nossa rocha, queridos. Viver em união com o Senhor. Essa é a nossa forma de viver e estar preparados para qualquer coisa no futuro. Repito, nesses dias em que Deus permitiu tudo isso na terra, Deus está promovendo muitas coisas preciosas e espirituais no seu povo. E está deixando cada vez mais claro que tudo o que tem aqui embaixo, não pode trazer segurança, nada aqui. Eu não posso sequer confiar, por exemplo, na saúde que eu estou agora. Eu estou aqui bem, estou bem de saúde, estou animado, não tenho dores, mas eu não posso confiar nisso. A respeito do meu corpo, eu só tenho uma confiança. Qual? A ressurreição dos mortos. Essa é a confiança. Isso é sólido. O meu corpo aqui está se deteriorando. Meu corpo não é sólido. O país, a política do país, a situação financeira, o mundo, seja lá o que for, nada aqui embaixo é sólido. O que nós temos de sólido é viver com Cristo. Isso é mais sólido que o mundo, isso é mais sólido que essa vida, isso é mais sólido que qualquer coisa. Você que porventura está me ouvindo e não tem essa convicção de que você está vivendo com Cristo, andando com Ele, andando nele, pare hoje, agora, repense sua vida, repense os seus caminhos, tire os seus olhos do que é irreal, do que não passa de um sonho, e coloque os seus olhos na verdade, que é Jesus Cristo. Ele é mais consistente do que a história de 6.000 anos da humanidade. Para encerrar, queridos, o versículo 11 é quase uma repetição do versículo 18 do capítulo 4. Então, vamos ler os dois. O capítulo 4, versículo 18, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E o versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Algo chama atenção aqui. Nós temos a tendência de querer pegar esses textos aqui para consolar a nós mesmos. Bom, quando nós ouvimos alguém nos falando essas verdades, nós somos consolados. Mas o texto aqui não está falando para você consolar você mesmo. O texto está aqui falando como é que você pode praticar o amor. E aquele irmão que está temeroso, aquela irmã que está insegura, como é que você pode praticar o amor? Você vai consolar seu irmão e sua irmã com essas palavras. Eu estou buscando consolar você. Você busque consolar o seu irmão e a sua irmã. E nós vamos estar aqui cumprindo aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Esse texto aqui nos faz lembrar acho que foi a última live do Evangeval, né, que falou sobre o texto de Colossenses, né? Habite ricamente em vós outros a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, Paulo está aqui consolando os irmãos, esclarecendo os irmãos e dizendo para os irmãos: agora, tá muito cheio, tem muita gente aí no meio de vocês que está confusa, que está desanimado, que está com medo.
Bom, vocês agora peguem e consolem uns aos outros. Talvez, irmãos, o ponto número 1 para amar nosso irmão é dar aquilo que é eterno. Claro que nós temos que também, diz a palavra com toda clareza, suprir nossos irmãos do bem material para que ninguém passe necessidade, ninguém tenha sofrimentos de necessidade, de fome ou coisa desse tipo. Sobre isso, temos coisas muito preciosas para contar para os irmãos no próximo domingo. Mas o bem maior, o dom maior é profetizar. Encha sua mente, seu coração com essas palavras todas de Paulo e profetiza para teu irmão, profetiza para tua irmã, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o Senhor vai ser rico e presente e engrandecido na sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, que cada um de nós tenhamos a revelação do Espírito e sejamos instrumentos de Deus para que outros e outros e outros tenham a revelação do Espírito de Deus, possam viver unidos a Cristo e serem consolados com as maravilhosas profecias sobre o que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos quando, mas uma coisa nós sabemos: vai acontecer. Que o Senhor nos abençoe.